Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani, pronta para mais uma? Pronto, vamos falar hoje de mercado, de expectativas, tendências. Tendências, e essa marca pode muito bem falar de tendências, porque, ó, eu acho que vocês já vão matar a charada, porque é a marca de caminhões pesados, mas... que tá sempre ali no... Tá no topo. Pelo menos 6 anos, é o caminhão é dona do caminhão mais vendido do Brasil. A gente vai falar sobre a Volvo. Seja muito bem-vindo ao Alcides, o Alcides Cavalcante, que é diretor executivo da Volvo Caminhões. É isso? Acertei de primeira. É isso aí. Tudo bem, André? Tudo bem, bom? Dani? Tudo bem, Prazer obrigada. estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo tempo aí, né? Eu que agradeço. Disponibilizado aqui pra gente. Alcides, vamos começar a falar um pouquinho sobre o cenário, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo tá falando hoje, né? Falando agora, até porque temos um cenário não muito promissor no Brasil, né? Com juros altos, enfim, que talvez tenha um pouco balançado aí as expectativas que lá atrás se fez para 2025. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Volvo, né? A sua visão sobre esse ano, como que vocês estão olhando para esse mercado de caminhões agora, por favor. Bom, vamos lá. Realmente, a gente tinha uma expectativa no ano passado, e até mesmo na Fenatran. A Fenatran foi uma feira muito boa, foi a melhor Fenatran de todos os tempos, não só para o evento em si, mas para a Volvo. Nós tivemos muitos clientes visitando o nosso stand, mais de 10 mil clientes passaram pelas nossas áreas de negócio, e tivemos realmente uma construção de carteira com esses clientes, com expectativa para, vamos vender até o primeiro trimestre do ano que vem. E de fato isso aconteceu na questão de captar, né, essas intenções dos clientes. Mas o que a gente viu foi um cenário que foi deteriorando a partir da Fenatran. Os juros, né, começaram a subir, o câmbio começou a se deteriorar, as notícias em relação à economia não estavam muito favoráveis, muita expectativa em relação até o que vai acontecer com os Estados Unidos, etc. Será que vai ter muita insegurança no mercado, né? No começo desse ano, até que em novembro e dezembro, a gente conseguiu, na carteira da Fenatran, realizar muitas dessas intenções, mas no começo do ano, muita notícia ruim, assim, incerteza, até a questão do PIX que aconteceu, balançou bastante o mercado, o dólar subindo a 6,20, puxa, onde é que vai parar isso? Aí o empresário, o transportador, falou, peraí, vou dar uma segurada, ver o que está acontecendo. Final de janeiro, sobe mais 1 ponto percentual os juros, inflação subindo, inflação sobe, vai subir juro. Então, muitas incertezas, e a única certeza que a gente tinha no começo do ano era os juros vão continuar subindo, enquanto a inflação não for estagnada. E aí isso não é notícia boa para quem precisa, né, renovar, investir. Todo mundo meio que colocou o pé no freio, né? Vou dar uma segurada, vou ver o que está acontecendo. Os clientes que tinham tirado pedidos lá na Fenatran pediram para segurar um pouco. Alguns que realmente não tinham como segurar ou ficar com aqueles caminhões, tinham que renovar. Eles, não, vamos com esse cenário mesmo, tem que fazer a renovação. Mas aqueles que podem tocar os seus negócios com o caminhão que está hoje na frota, ele pediu para segurar um pouco mais. Então a gente olhando esse cenário, e as perspectivas para os próximos meses, principalmente na questão da taxa de juros, nós entendemos que o mercado não vai andar no mesmo ritmo que 2024. 2024 foi um mercado muito bom, quase 98 mil caminhões acima de 16 toneladas. E a gente reavaliou então o nosso cenário, a gente está achando que vai ser o mercado entre 2023, que foi de 82 mil caminhões, e no 2004, que foi 2023 e 2024, que foi de 98 mil, ou seja, algo parecido, ou algo no meio do caminho. Que também não é uma coisa muito ruim, né? Não, absolutamente. Vocês falaram algo em torno de 90 mil? Uns 10% a menos é a nossa estimativa, né, do que foi 2024. É acima de 16 toneladas, que é onde a Volvo atua, né? Que é um mercado até que ainda a gente pode considerar ok, né? Não ainda alguma visão muito... Não, absolutamente. Se a gente pegar os últimos 15 anos, falar em mercado acima de 75 mil, né, já é um bom mercado. Mas eu acho que mexe um pouco porque era uma expectativa boa para 2025, né? Tendo em vista aí que teve Euro 6, a incorporação da tecnologia, e agora seria talvez um ano
de renovação mesmo, né? Levando em conta até a safra, né? Que promete aí uma recorde, 322 milhões de toneladas. Então, esse é um outro... era todo otimista, exatamente. né? E continua, né? A questão da safra continua com um cenário positivo e otimista. O que aconteceu em 2024? Com a questão da seca, e a expectativa do agricultor, do produtor, era de que o preço que ele tinha nos 2 anos anteriores, uma saca de soja a R$220, caiu para 110, para R$100. Ele falou, não, vou esperar para vender. Ele colheu, esperou e o mercado e a preço da soja não subiu. Então não houve transporte. Sim. Né? Todo mundo ficou estocado lá. Esse ano é diferente. Você tem uma safra forte, o preço da soja vai estar na casa dos 120, 115, 120, mas ele já sabe que ele não vai conseguir vender mais caro do que isso. Entendi. Então a expectativa do produtor é, eu tenho que vender agora e tenho que transportar isso. Então esse é um fator positivo. Qual é o fator que a gente não enxergou tão positivo? O transportador ainda estava com frete muito debilitado no grão. E ele não está muito entusiasmado para fazer a renovação do caminhão dele. Ele quer esperar passar essa safra para poder eventualmente até pagar suas dívidas, usar esses caminhões para depois pensar em renovar. Né? Então, normalmente a safra começa final de janeiro, vai até final de fevereiro, começo de março, né? Safra de soja, safra de verão, né? Nas regiões Mato Grosso, Goiás, e depois Mato Piba, Paraná, Rio Grande do Sul. E essa safra ela vai sendo transportada ao longo desse período. E os transportadores procuram comprar os caminhões até fechar em dezembro para receber caminhões de janeiro para poder né, começar a fazer a safra andar. E a gente não viu esse movimento. Tá. Então esse é um outro indicador nosso que, olha, não vai ser tão forte como a gente esperava. E aí por isso que a gente viu que o mercado não vai andar no mesmo ritmo de 2024. Sim. Isso com relação a grãos, né? Sim. Na cana você viu também um movimento parecido? Porque na cana, em novembro normalmente, né? Que eles começam a fazer... Não, na cana tem sempre a renovação. Isso. Na cana aconteceu que eles acabaram, pelas questões de chuvas e tudo mais, eles prolongaram a safra, empurraram até, normalmente eles param em começo de novembro, empurraram até final de novembro, começo de dezembro. E com isso eles também têm um período de crescimento da cana. Então eles estão empurrando o começo da safra para abril esse ano. Mas a cana, as usinas estão comprando caminhões, estão renovando. Tá. Porque é um cenário diferente, né? O caminhão rodoviário é uma coisa, o caminhão vocacional, que é cana, florestal, mineração e construção, como eles operam em condições muito severas, são caminhões que você rodou 1, 2, 3 anos, você tem que trocar. Não tem para onde fugir. Não tem como... O caminhão tem que estar disponível, Tem que estar disponível. O cara está no meio da colheita, né? Que saiu aquele dia de sol, ele tem que colher naquele dia. Sim. Se quebrar o equipamento dele, ele perde, né? A colheita dele, perde ele lá vai perder a lavoura. Que ele podia fazer para renovar esse... E é uma compra, assim, praticamente eles compram vários produtos, né? Na cana, né? Porque tem o caminhão, aquele que tem que ficar sempre disponível para manutenção, aí é o caminhão que vai passar lá na colheitadeira. Eles chamam o caminhão de produção, né? Produção. Que é o que passa lá no talhão ou lá no campo e que vem junto com a colheitadeira, ele vem colhendo e faz o transporte da cana picada até a indústria. Tem os caminhões de apoio, são os caminhões utilizados para pipa, para fazer lubrificação, enfim. Caminhão de apoio mesmo, caçamba, e o caminhão às vezes de transbordo também, que é o caminhão que fica do lado da colheitadeira, que ele vai, junto com a colheitadeira, ele vai carregando ali. Então tem vários tipos de caminhões dentro desse segmento. Mas a gente pode, não sei se é muito precipitado, mas entender que esse ano a frota vai ficar mais envelhecida, então, talvez. Eu diria que sim. Né? É uma cadeia, dificultou grande, que dificultou e vai chegar até o pequeno, então vamos ter uma frota mais envelhecida do que já temos. É uma tendência de a frota envelhecer um pouco mais, né? A gente tem lá a estatística da própria NTC, que a frota brasileira de caminhões, em torno de 2,3 milhões de caminhões, né? Em todas as categorias. Se a gente pensar que se a gente renova 100 mil, isso é 5% só de renovação. Sim. E a idade média está em torno de 12, 13 anos. Então, quer dizer, para a gente ter uma idade média melhorada, tem que ir no mínimo 10% ao ano. Ou seja, mercadicamente teria que ser o dobro do que é hoje.
Ele vai ser 200 mil caminhões por ano, e não 100 mil ou 80 mil. Então já tem esse déficit aí, Tem, né? Essa tem. conta que não está fechando. Exatamente. E você comentou, né, que a dificuldade vai ser o pequeno e médio frutista para renovar, né? Porque Sim. o grande, ele até renova com mais facilidade, até pelo poder de compra dele, Exatamente. Tem outras opções, né? Já para o menor. Agora eu queria saber se serviços, né? A Volvo tem um leque aí, tem a locação, tem consórcio, financiamento, CDC, Finame. Num cenário como esse, onde o transportador vai? Para onde ele vai, às vezes? Qual recurso ele pode usar que você acha que esse ano tal serviço pode ser bom para o negócio? A parte de financiamento, vamos dizer, para troca de caminhões, o que eles estão se apoiando muito no chama de trading. Trading são as operações onde você dá o seu caminhão usado e aí você pega um novo. Na própria Volvo, a Volvo absorve o caminhão. Porque vocês têm nós temos um departamento, uma área de seminovos Volvo, que é da fábrica junto com a rede de concessionários. A rede de seminovos Volvo é a maior rede hoje de vendas de seminovos de marca, né, do país. No ano passado a gente vendeu cerca de 2.000 veículos através da rede de seminovos Volvo. E esse é um recurso que a gente tem usado com certa frequência. É lógico que tem a negociação do cliente. Mas quanto é que você vai pagar meu caminhão? Enfim, tudo isso tem. Mas é uma alternativa interessante. Mas isso, desculpa, por um grande transportador a gente está falando? Grande transportador, por um médio transportador. Para todos. Para todos. Atenderia uma... Atende, mas também a gente não tem capacidade de fazer negociações para todos, né? Então a gente tem que fazer também, muitas situações, a gente tem que ver a negociação, como é que ela vai andar. Mas é um recurso interessante. Aí o cliente financia uma parte, ou ele dá o veículo e depois ele financia o total, mas aí ele usa esse veículo como fluxo de caixa dele e tudo mais. Então são recursos como esses que a gente procura utilizar. Consórcio, a gente falou hoje, né, é uma alternativa interessante, mas o consórcio é uma alternativa para longo prazo. A taxa de juros em 100 meses, que é um consórcio normal, ela vai ficar bastante diluída, né? Mas o consórcio tem que esperar ser contemplado, para alguém que dar precisar naquele lance. momento. Exatamente. Então não é uma manutenção, uma renovação programada. É algo que você tem que ter ali como opção. Poxa, foi contemplado, ótimo. Já pega o caminhão novo, já vende usado, já faz caixa e, enfim, isso é bom para o negócio dele também, né? E quando você está num cenário desse, aproveitando o gancho da pergunta dela, mas em relação a serviços, isso aumenta, por exemplo, a busca por um plano de manutenção, para poder pelo menos deixar a frota funcionando? Aumenta isso, a procura por esse tipo de... Aumenta e a gente já tá identificando isso, constatando isso, sabe? No começo do ano, esse é outro indicador importante, né? Quando começa a ter normalmente o começo do ano é um momento atípico de transporte, né? Entre Natal e Ano Novo, dá uma reduzida, e aí as oficinas ficam paradas, é normal. Mas não, ao contrário, as oficinas ficaram cheias no período. Começou o ano com oficinas das concessionárias cheias. Olha, aqui tem a situação que o pessoal está botando seu caminhão em pé, se preparando para a safra. E um indicador de que talvez ele vai ficar mais tempo com esse caminhão. Exatamente. Então, mas isso é bom por um lado também, né? Lógico, porque você vai criando esse vínculo da importância desse tipo de serviço, né? Aliás, até queria saber isso, né? De hoje, das vendas da Volvo, você sabe mensurar quantos % hoje já sai, o transportador compra com algum tipo de serviço? Quantos % isso? Olha, na estatística que a gente tem hoje, nós temos uma carteira hoje com mais de 50 mil contratos, planos de serviço. 50 mil caminhões têm plano de serviço de toda a frota Volvo circulando. E se a gente fizer uma equivalência do que a gente vende de plano de serviço, em cada 10 caminhões, cerca de 9 caminhões tem plano de serviço. Ou um plano básico, que é o azul, é o plano de revisões de óleo, troca de óleo, filtros de revisão, até o plano mais completo, que é o plano ouro, que esse cobre tudo. Daí corretiva, preventiva, por um período de 5 anos. E tem uma diferença de clientes que buscam isso, ou hoje já está meio uniforme, tanto um médio como um grande? Normalmente, hoje, você veja, no passado a gente tinha que fazer um esforço muito grande para justificar para o cliente. Até muito tempo atrás, os clientes tinham sua própria garagem, como é no caso de empresas de ônibus, né? Não, tenho aqui minha oficina, o meu irmão cuida da oficina aqui, meu sobrinho cuida da oficina. Tinha muito disso, né?
Só que ele tinha que ter peça, tinha que ter mecânico treinado, tinha que ter ferramenta, nunca estavam atualizados em relação à mecânica do caminhão. Então, os transportadores mais profissionais, eles foram eliminando isso e falaram, vou fazer serviço na concessionária, né? Primeiro, pelo menos no período da garantia. Depois, eles começaram a ver que tem vantagem ele fazer o plano de serviço. Manter pós-garantia, né? Por quê? Aqueles que ficam com o caminhão com mais de 5 anos, ele tem lá no plano de serviço, ele tem todo o extrato do que foi feito no caminhão. Ou seja, ele tem uma garantia que o caminhão dele vai ser revendido com um bom preço, porque ele foi feito uma manutenção adequada na concessionária. Segundo, que quem roda no país inteiro, ele tem a possibilidade de ter a tranquilidade de poder entrar em qualquer concessionária, ser atendido com prioridade e com qualidade, e não precisar fazer ficha, cadastro, verificar se para liberar o pagamento para ele, porque isso é normal. Você vai fazer uma compra, o cliente pega um serviço mais pesado, um reparo num caminhão, às vezes ele pode ter um serviço de 40, 50 mil reais, eu quero parcelar. Não, então vai para a área de crédito do concessionário, tem que ficar esperando tanto tempo para liberar o crédito, essas coisas, né? No caso do plano de serviço ouro, não. Ele entra, faz o serviço dele, você vai entregar o caminhão em tal data e você não precisa pagar mais por isso. Esse é o ponto. É como se fosse um seguro-saúde no caminhão. Sim. Você, tudo bem, estou pagando, mas eu não uso. Mas quando você usa, você Vale a pena, você faz a conta e vê que valeu a pena. E caminhão demanda, né? Ainda mais Exato. rodoviário, porque ele está aqui, está lá, ele Sim. Você vai usar o serviço. Vocês bem sabem, você tem que ter conversado com o transportador aqui, quanto é uma semana parado Exato. de receita. Tem Compensa gente, tudo que ele já pagou. tem gente que tem frete de 150, 200 mil reais com por mês. certeza. Exatamente. 2 semanas parado é 75, 100 mil Sim. reais. É um valor absurdo. É assim? Eu queria falar também um pouco de tendência, né? E acho que ninguém melhor do que a Volvo para falar, já que vocês lideram aí as vendas de caminhões pesados, né? E a gente está vendo alguns movimentos, né? Em termos de, por exemplo, a chegada do quarto eixo. Uhum, A gente está vendo uma migração do 6x4 para o caminhão 6x2. uhum. E aí a gente já vê lá na lista dos mais vendidos o 460 já chegando, né, na segunda posição. Isso é um cenário realmente do que está, desse movimento do quarto eixo, o transportador já saindo do 6x4 indo para o 6x2, tem a ver? Eu diria que nesse momento é difícil identificar, sabe, André? Porque no ano passado, como o agro comprou menos, e o agro compra 6x4 basicamente, e a carreta 7 e 9 eixos, né? Eles compram o 6x4. É o caminhão mais preferido dos transportadores de grãos. Sim. E aí dizer, puxa, está sendo... Aí a proporção do 6x2 aumentou. Como o 6x4 diminuiu, né? O mix, o 6x2 aumentou um pouco. Então, para dizer, puxa, o quanto disso é carreta quarto eixo? Eu não sei te dizer. Tá. Sei que normalmente a proporção era assim, 55%, 60% 6x4 e 40% 6x2. No ano passado era que chegou a se inverter. O 6x2, 55% e 45% no 6x4. Eu quero crer que esse ano ele vai se equilibrar de novo. Tá? O 6x4... O 6x4 volta para um patamar. Porque o 6x4 não é só no grão, ele é utilizado também em combustível, porque ele tem uma questão de utilização, uma carreta tanque bitrem de combustível. O 6x4 ele é mais seguro em termos de tração e os combustível químico também. Isso que eu ia Então falar, tem algumas indústria química, produtos perigosos. O 6x4 não tem como substituir esse caminhão, né? Ele tem que ser o 6x4 porque realmente traz mais segurança para o transporte. Agora, quanto disso vai mudar para o quarto eixo? Por exemplo, eu já conversei com vários transportadores e vários embarcadores. Como é que vocês veem essa mudança aí do quarto eixo? Olha, depende de onde é a minha área de embarque e desembarque, porque tudo isso também interfere, né? Como é que você vai fazer o teu desembarque? E aí isso tudo, às vezes ele está exigindo do transportador dele algum tipo de carreta, mas na hora de desembarcar ele não consegue, ou desembarcar ele não consegue essa carreta. Então ainda estamos avaliando o efeito do quarto eixo, mas é fato que tem muito transportador que já está partindo para isso. E Alcides, eu queria, o FH
como a gente mencionou no começo, está sempre aí, já faz 6 anos, né? Que está na liderança. 6 anos. 6 anos na liderança. Vou fazer uma pergunta. Consecutiva, né? Porque consecutiva. na soma são 12, não são? Sim, é um número maior. Em termos né? se for 6 anos no total do mercado, né? Sim. Se for pegar em todos os, no pesado, aí já é mais de 10 anos ele é líder de mercado. E aí eu queria saber, vamos lá, né? Qual é o segredo? Porque assim, hoje se você pega os caminhões, assim, né? Tecnologia, eles vão se igualando, enfim. Uhum. Como que vocês conseguiram permanecer nessa liderança, né? Qual é o segredo? É o quê? O serviço que vocês agregam? É realmente a questão da marca? Na sua opinião, o que você atribui? Eu diria que é uma série de fatores, né? Logicamente, o produto ele é a parte importante disso. Uhum. Você tem um produto que está sempre sendo inovado. Desde o início que a gente trouxe o FH importado em 94, ele já quebrou paradigmas naquele momento no mercado. Em 94, a maior parte dos caminhões eram caminhões bicudos, né, com capô. Então, trazer um caminhão cara chata, importado, com injeção eletrônica, suspensão a ar, ar-condicionado. Nossa, aquilo ali foi... Eu participei desse processo, eu lembro muito bem quando a gente chegava para visitar os clientes para oferecer o FH, ele falou, não, mas... Sim. Cara chata, o peito do... O para-choque é o motorista, o peito do motorista, tinha esse preconceito. Suspensão, ele é muito macio, ele vai sair da estrada, vai tombar, vai cair fora. Injeção eletrônica, não, mas injeção eletrônica, esse combustível nosso aí vai dar problema. Então, esses paradigmas nós tínhamos que quebrar na época, sabe? E aí, quando o mercado começou a entender o caminhão, comprar, e olha, eu vou te dizer, era mais difícil vender o FH recém-lançado mundialmente na Suécia do que vender o NL, que era o caminhão que ele produzia aqui no Brasil. Caramba. Inclusive, ele vendia o FH mais barato do que o NL. Olha, para o mercado realmente para poder degustar. entender. Porque tinham feito câmbio na época. O câmbio era mais barato naquela época do plano real. $1 era R$1 era 0,84 dólares. Ou seja, $100 mil o caminhão custava R$85 mil. Uhum. E eu lembro disso até como se fosse ontem. E o NL custava R$100 mil na época. Entendi. Ou seja, $100 mil, R$100 mil. O caminhão NL produzido no Brasil, que era um baita caminhão também para o mercado e tudo mais. Só que a diferença de tecnologia era absurda. E aí, mesmo assim, a gente tinha... O pessoal era muito tradicionalista, né, o transportador, alguns aqui mais antigos, tipo o João Geraldo, sabe muito bem como é que era na época, né? Mas era uma dificuldade. E aí o mercado comprou aqueles pioneiros, né? Aqueles que gostam de novidades, né? Que se arriscam. E a cada ano o FH veio trazendo mais inovações. Aí veio trazendo a caixa shift, 100% dos caminhões com caixa automatizada, veio trazendo um monte de inovações tecnológicas, segurança. Na época trouxemos o Alcolock, né, com o bafômetro, trouxemos o sensor de frenagem, enfim, todas as inovações que foram trazidas no mercado brasileiro, a Volvo introduziu primeiro através do FH. Aí os concorrentes que acabaram vindo porque a Volvo puxou o bonde, mas né? eu fico imaginando que hoje fica mais difícil, né? Você ir se segurando ali naquela posição com Sim, mas a eu estava falando, vindo, né? Assim. O produto fez parte, porque aí se criou uma imagem do FH como sendo um produto inovador, um produto que seguro. Tem muita segurança embarcada, muita tecnologia embarcada. Esse é um ponto. Segundo, além disso, a questão da robustez. O caminhão entra numa fazenda, né, para pegar soja, costela de vaca, às vezes não tem estrada, para levar para o porto. O caminhão se comporta do mesmo jeito numa fazenda, com uma estrada, uma rodovia boa ou ruim. Com a mesma qualidade, caminhão robusto. Consumo de combustível também, a gente sempre tem buscado melhorar cada vez mais o consumo de combustível. Nessa versão do Euro 6 a gente conseguiu uma redução importante, 10% de economia de consumo de combustível nos motores FH. A questão da disponibilidade mecânica, ou seja, o caminhão que quebra pouco. O caminhão que quebra pouco é um caminhão que roda mais. Então, a gente tem uma estatística, a gente acompanha os caminhões seminovos, nós temos nosso banco de dados lá, e nós compramos caminhões da concorrência também. A gente compra, vende, porque o cliente ele oferece para a gente, tem lá X caminhões da marca tal, marca tal, marca tal. A gente fala, tudo bem, a gente pega. Você compra o nosso e a gente avalia que no mesmo ano
no mesmo ano, o nosso caminhão ele roda 20 a 30% mais do que o caminhão da concorrência. Pode ser, mas em determinadas situações, mas é que o caminhão é mais disponível. Sim. Ele roda mais porque ele fica mais disponível para trabalhar. E isso, né, aí com o tempo, faz com que quem compra o caminhão pela segunda mão, terceira mão, puxa, tenha confiança de que o caminhão vai durar. Né? Daí melhora o valor de revenda. Então, eu falei para você, uma série de fatores. O caminhão é robusto, entrega qualidade, entrega produtividade, o novo. Né? Você tem uma vida que aí na questão do plano de serviço a gente atende ele nas redes de concessionárias, e depois no final ele revende com valor bom. E então, vende desde a hora rápido. que ele compra até a hora que ele vende, ele vai ter O lá... ciclo dele com o FH é um ciclo muito positivo. Né? E acho que está aí a receita do sucesso. Né? São várias coisinhas que se somam para se tornar, né, para tornar esse produto tão campeão de vendas. Alcides, interessante você falar dessa questão da tendência, principalmente quando você citou a caixa, né? Que a Volvo trouxe a caixa iShift, e aí eu lembro que a cada ano, 20%, tal, até que chegou 99%, hoje 100%. O que eu quero dizer é, hoje praticamente não existe manual. E se ela existe, é opcional, né? É opcional. Virou. Na verdade, na linha de pesados, não temos mais essa oferta. Nem como opcional. Nem como opcional. Temos ainda na linha VM para algumas aplicações. Isso mas que a eu queria preferência ainda é... Hoje eu diria para você que talvez 10% da linha VM tem a caixa mecânica. Por exemplo, aplicações coleta de lixo. É o pessoal aqui urbano, cidades, eles preferem que um caminhão de coleta de lixo seja feito com a manual. Por questões de custo e tudo mais. Sim. Só que mesmo essas aplicações já estão migrando e estão vendo a vantagem da caixa iShift. Isso que eu ia perguntar, é uma tendência também a gente chegar ao semipesado 100%. Sim. E ainda em tendência, segurança, né? Hoje você deu a notícia de que alguns itens que eram opcionais agora passam a ser de série. Isso também tem a ver com a maturidade do cliente, porque a gente até falou sobre a questão dos itens de segurança, que alguns transportadores eram mais resistentes, Sim. principalmente por causa dos seus motoristas, que às vezes nem pedem para tirar, para desligar, enfim. porque meu motorista não está conseguindo fazer média, meu motorista achou que o caminhão freia muito na curva, alguma coisa assim, eles tinham essas questões. E vocês que vendem, novamente, né, é a marca que mais vende caminhão e está trazendo alguns features de segurança como itens de série, então porque o transportador aceitou, entendeu, viu que isso aí até reduz o TCO, alguma coisa. Eu queria que você também trouxesse isso. Não, tem esse fator. O que acontece? No começo, até uns 5, 6 anos atrás, ainda tinha uma certa resistência com os equipamentos de segurança. A gente começou esse trabalho com os embarcadores. Tá? Então a gente chamou os embarcadores, ou fomos visitar os embarcadores, empresas grandes, de bebida, combustível, químicos. Olha, nós temos essas tecnologias aqui de segurança, porque esses embarcadores, eles têm a mesma filosofia do grupo Volvo em termos de segurança. 0 acidentes, preocupação, né, com as pessoas, preocupação com o meio ambiente, são valores muito próximos dos nossos valores, são companhias globais, né? E aí nós começamos a dizer, olha, nós temos valores comuns, e aqui nós temos uma tecnologia para oferecer para vocês. Por que vocês também não fazem disso aqui um padrão do transporte de vocês? Sim. E aí que eles se convenceram que, puxa, isso custa um pouco mais, mas vale a pena. E através disso que a gente começou a vender pacotes. Então, um pacote da Ambev, configuração tal com esse itens de segurança. Pacote Vibra, esse item de segurança. Dessa forma que a gente... Personalizado para cada personalidade para cada cliente. empresa. Ele definiu, eu quero esse pacote, quero esse, mas sempre com itens de segurança ativa, né, e passiva. Alguns deles um pouco mais, outros menos, mas todos eles exigindo esse padrão dos seus transportadores. Então foi assim que a gente começou a disseminar, né, a questão dos itens de segurança. E agora os próprios transportadores, eles já chegam para a gente, porque eles compraram uma primeira leva 4, 5 anos atrás e falaram, puxa, isso aqui funciona, vale a pena, é o que eu quero. Isso aqui, inclusive, me dá uma outra visão perante o meu cliente, meu embarcador. Eu tenho esse equipamento de série.
reduzir o índice de acidentes. Então, dá resultado. Ele pode custar um pouquinho mais, mas ele traz resultado. Mas aí também existe esse trabalho feito com o próprio motorista que vai dirigir, né? Porque a gente conversou o treinamento, sobre... né? Pra não ter essa pra questão. eles, às vezes é meio complicado eles assimilarem, O caminhão freou na hora que eu tava lá fazendo minha média. Porque ele tem a... Sim, nós temos na nossa rede de concessionários, todos os concessionários têm instrutores certificados pela fábrica. Então, quando a gente faz essa entrega técnica, a gente explica para ele, faz a entrega técnica adequada, faz às vezes um lote de caminhões para uma determinada empresa, e o instrutor vai lá, dá um treinamento aos motoristas, sai com o motorista muitas vezes para fazer esse treinamento, corrige, orienta e depois faz a reciclagem. Então, é importante mesmo que a gente faça esse treinamento, porque, como você falou, não adianta só ter a tecnologia. Você tem que ter o motorista também consciente de que essa tecnologia vem para ajudá-lo. Para ajudar e não para prejudicar, né? Exatamente. E diante dessa filosofia de segurança, né, da Volvo pega bem nessa questão, no tema segurança, que vocês acharam, então, e aí essa maturidade do transportador, que hoje vocês, a linha 2025 do FH, ela Já chega sai com com alguns itens. Você lembra alguns que você pode citar para a gente? Nós temos, por exemplo, o ACC e a frenagem de emergência, né, que era um item opcional. O ACC é aquele o famoso vídeo do Volvo lá, que ele freia, né, com o carrinho ali, ele para sozinho. O stop and go, que por exemplo, pega uma marginal, né, marginal Tietê, ali, o caminhão para, anda, ele faz isso automaticamente. Que mais de itens de segurança que nós temos? O próprio sistema de monitoramento da atenção do motorista. Enfim, tem... Esse é de atenção? De atenção. Tá. Não pelo rosto, mas pelo comportamento da condução. Condução. A gente tem um algoritmo que mostra o seguinte: se o motorista está freando muito o caminhão, em determinadas situações que não precisava frear, se ele está acelerando muito em situações que ele não precisaria acelerar, é sinal de que ele está desatento. O próprio algoritmo ele já consegue ler o comportamento da condução do motorista e ele vê que está desviando daquele padrão. Se está desviando daquele padrão com muita frequência, ele vai orientar o motorista: você tem que parar para descansar, dá uma paradinha agora, ele orienta o motorista a fazer isso. O leitor de placas, né, como a gente falou, essa é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Volvo lá fora e que muitas vezes e é a coisa mais comum no Brasil, né? Puxa, você passa lá numa determinada rodovia, está lá 80 por hora. Daqui a pouco, hoje 60 por hora. Depois é 40 por hora. Eu falei, isso é tudo com uma programação, é isso? Você determina a rota, ele faz... Não, ele lê a placa, tem uma placa lá, ele lê a placa e coloca no painel. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o motorista, se ele passou desapercebido pela placa, o painel de instrumentos, ele mostra aqui. Rodar a 40 km por hora, ele já vê ali. Ele já vê. E um painel, diga-se de passagem. É pouco chamativo. Digital, todo. Ele não vê. Aliás, é interessante porque a Volvo mudou lá na Europa, por questão de legislação, a cabine, mas as tecnologias da Volvo Brasil está super em linha, né? Super em linha. Todas essas tecnologias que a gente trouxe na linha 2025 estão alinhadas com esse lançamento que foi feito na Europa, que tem as duas versões. Na Europa ela tem a versão do caminhão convencional, que é o mesmo que nós vendemos aqui, e o caminhão aero, que é aquele que tem o para-choque estendido, que a gente chama, né? Que não cabe aqui, não é nem por questão de legislação, é por competitividade, né? O aero ainda. O aero tem a questão do comprimento, ele é cerca de 50 centímetros mais comprido. Quer dizer, aí você pode limitar, pela lei, né, de comprimento aqui no Brasil, limitar alguns tipos de composição. E por isso que a gente, na época, entendeu que não seria o caso de trazê-lo para cá. Então, hoje o transporte brasileiro não deve nada para o que temos absolutamente lá exatamente fora. Esse é o ponto. A Volvo procura trazer todas as tecnologias que são desenvolvidas lá fora, aqui para o Brasil, no menor tempo possível. Então, lançou alguma tecnologia lá fora, a gente procura trazer para cá. Mas o transportador brasileiro não tem maturidade. Do passado ele não tinha, a história que eu contei do FH e tal. Hoje não, hoje ele sabe, conhece que tem tecnologia e hoje está muito mais receptivo a essas tecnologias. Então acho que é um fator que está bem em linha com o que tem lá fora. E Alcides, assim, voltando não, mas a gente falou muito, começamos falando do mercado, das expectativas que não são tão boas. Aí eu queria entrar um pouquinho na questão dos caminhões elétricos, por exemplo, né? Dessas tecnologias, que são tecnologias caras, né, em vista de outros caminhões, e também ainda tem um pouco de receio, às vezes, o transportador, enfim. Como que você está visualizando, então,
essa questão dentro de um mercado agora não tão promissor, né? Se de repente o transportador não vai nem conseguir renovar, como que ele vai enxergar esse outro lado aí de elétrico, de outros combustíveis alternativos? Como que você está visualizando esse cenário? E até, desculpa, complemento a pergunta da Dani, isso tem a ver também com o fato de hoje a Volvo oferecer o elétrico por meio de locação? Não, a questão da locação foi uma opção que nós fizemos pela questão do custo do caminhão, né? O caminhão na Europa ele já custa em torno de 3 vezes mais do que o caminhão convencional, ou seja, já é mais caro, efetivamente. Aqui no Brasil nós temos um imposto de importação de 35% sobre todos os outros impostos. E esse 3 vezes e meio pode virar até 4 vezes mais caro. Então, nós optamos por fazer uma locação, porque aí o cliente paga uma mensalidade na locadora Volvo, né? E ele vai usar o caminhão por 36, 48 meses e usa o caminhão, depois devolve o caminhão e depois a gente vai fazer outra locação. Enfim, nós optamos por esse modelo até para a gente testar o mercado, entender como é que vai ser a receptividade desses caminhões, dessa tecnologia com não só os clientes, mas principalmente embarcadores. Porque a pressão hoje, a procura hoje é muito mais pelos embarcadores do que pelos transportadores. Todas as empresas, grandes ou médias empresas, elas têm um compromisso, principalmente as empresas multinacionais, elas têm um compromisso de redução de emissões de CO2. Né? E o transporte faz parte dessa jornada, faz parte desse compromisso. Então, cada vez mais, a partir de 2025 até 2030, todas as empresas têm metas para cumprir, as multinacionais. Então a gente está vendo que lá na Europa isso está se acelerando. Lá havia 2 situações. Uma, a pressão das empresas, né, com esses compromissos. Outro, os incentivos de alguns mercados, como países como a Alemanha, Noruega, a própria Suécia, que davam incentivo para a troca de veículos. Até nos Estados Unidos tinha isso, e automóveis também tem. Esses incentivos eles estão sendo eliminados na Europa. Eles estão tirando o incentivo, mas continua o compromisso de reduzir o CO2. Tá. Aqui no Brasil, então, essas empresas, suas subsidiárias, elas também têm que atender e fazem parte do contexto global. Tem que atender a meta. Né? E como é que eles vão fazer isso? Vamos utilizar tecnologia de gás, vou utilizar que tipo de tecnologia? O elétrico é uma dessas opções, mas ele é uma tecnologia ainda cara para a nossa realidade. E então nós trouxemos algumas unidades para o Brasil, colocamos na mão de alguns clientes importantes que fazem, junto com embarcadores, projetos, clientes, transportadores, mais embarcadores, para eles poderem testar essas tecnologias e verem, puxa, isso aqui funciona e está funcionando. Desde 2023 nós entregamos as primeiras unidades, 2024 nós estamos com quase 1 ano e meio de caminhões elétricos rodando, em operações das mais diversas, tem comércio eletrônico, tem operação, nossa fábrica mesmo, nós temos abastecimento de peças just in time, quer dizer, se o caminhão parar, ele para a fábrica. Então olha o nível de responsabilidade, né, que a gente tem que ter, mas está funcionando perfeitamente e, enfim, a gente sabe que essa tecnologia, ela veio para ficar. Só que a taxa de adoção e a velocidade de adoção dessa tecnologia vai demorar um pouco mais aqui no Brasil. Pelas questões de custos. De infraestrutura também, né? E também um pouco do cenário econômico, na verdade, né? a infraestrutura, diferente de automóveis, né, que você precisa ter postos de combustível e tal, o caminhão elétrico ele vai se servir de ponto a ponto. Então ele vai de um ponto A para um ponto B. E aí pode carregar no ponto A ou no ponto B. Né? No meio do caminho, por exemplo, nós temos uma operação em Paranaguá, trazendo containers de Paranaguá para a nossa fábrica. E ele tem um abastecimento, uma carga lá em Paranaguá. Então, cada operação de caminhão elétrico, ele tem um projeto definido, de onde você vai sair, qual que vai ser a topografia, que tipo de carga você vai levar, quanto tempo você vai operar, para você poder fechar esse ciclo. Porque então, quer dizer, já mostra que é possível, mas numa rota, como você determinada. disse. Determinada. Exatamente. Entendi. Que ele tem já toda essa estrutura para não ficar parado no meio do caminho. De alguma forma, Alcides, esse projeto aí, né, que a Volvo estava junto aí com o governo, né, com o Ministério dos Transportes, vocês estavam validando os caminhões para ver se eles conseguiriam ter 1 tonelada ou 2 a mais no eixo, até para ter uma certa competitividade, porque já que o transportador vai investir, seja por meio de locação ou por meio de compra, que tem aí um benefício para ele, né? Porque na Europa, às vezes, pedágio, né? O governo dava algum tipo de Exato. vantagem, incentivo. incentivo.
Aqui é por meio da capacidade, ocorreu por meio de maior capacidade de carga. De alguma forma, isso você acha que vai beneficiar, vai ajudar? Já é um começo? Que você Veja, na vislumbra? verdade, ali era uma limitação técnica, não é que ele vai levar mais carga por conta disso. É Entendi. porque os caminhões elétricos, eles têm bateria, e a bateria pesa 30% mais do que um caminhão convencional. Ou seja, o peso total no caminhão elétrico é cerca de 30% mais pesado, a tara dele, que um caminhão convencional. O que já tira carga, né? Já tira parte da carga. Então já tem uma coisa ali que não vai... Pênalti. Um pênalti. Segundo, essas baterias a mais, elas projetam uma carga no eixo dianteiro maior do que a lei prevê, entendi. que é 6 toneladas. Então a gente fez esse trabalho com o Senatran, com vários órgãos, o próprio Denatran, Ministério dos Transportes, e para a gente, olha, nós queremos validar isso para poder aumentar a capacidade de carga, e com isso a gente rodou em várias condições, em várias estradas, em um órgão inclusive medindo qual foi o efeito, se teve algum efeito, impacto no piso ou não, e isso foi validado. Tanto é que eles aprovaram mais 1 tonelada no eixo dianteiro no final do ano passado. Então agora a gente está, de certa forma, tranquilo para poder operar com esse caminhão nas condições que a gente trouxe para o Brasil. Então essa limitação que a gente tinha, agora não temos mais. Tá. E para os próximos, daqui para frente, como que você enxerga essas tecnologias, né? Você acha que, por exemplo, a automação também vai vir de uma maneira mais forte? Como que você está enxergando as tendências de tecnologia para os próximos anos? Queria até que você falasse do B100 também, que eu acho que é interessante sim. no nosso Como mercado. que é a sua análise? Eu acho que aqui para o Brasil a gente vai ter ainda um bom tempo o diesel sendo utilizado. Sim. E a questão do biodiesel vai ser também cada vez mais incentivado. A gente tem lá com a lei do combustível alternativo, que foi aprovado, você tem uma graduação, um aumento do biodiesel no diesel normal. Esse ano, agora em março, passa para 15%, 14%, passa para 15%, Que já dá uma para ajuda, 59%, né? e 15% e vai até 20%. Né? Isso já ajuda também na questão da redução de CO2, o próprio biodiesel. O biodiesel é um combustível limpo. E aí, a gente atendendo uma demanda de um cliente, nós desenvolvemos uma tecnologia de motor, que é o B100, que é o biodiesel 100%. Nós operamos, testamos e esse caminhão já estamos vendendo para vários clientes que têm a sua própria produção de biodiesel. Eles podem então utilizar, eles têm uma autorização, da ANP, né? A ANP, perdão, A Associação Associação Nacional do Petróleo. Agência Nacional do Petróleo. É verdade. Agência Nacional do Petróleo, para poder utilizar nos caminhões próprios ou caminhões que prestam serviço para eles. Então, foi dada essa abertura para essa utilização. O biodiesel ainda não é permitido comercializar em postos de combustível, etc. Mas a gente está conversando com vários produtores e hoje tem cerca de 50 usinas de biodiesel no Brasil. Eles estão falando que até 2030 isso vai dobrar. Mais 50 usinas de biodiesel vão ser investidas, né, e vão começar a operar, exatamente para atender essa demanda de aumento do biodiesel no diesel, mas também por eventualmente começar a liberar a comercialização. Então nós desenvolvemos um caminhão, na verdade, trouxemos que tem uma tecnologia na Europa, mas a gente adaptou para o Brasil, uma motorização que pode utilizar qualquer proporção de biodiesel no caminhão. De 0 a 100. De 14, que de é 14, hoje, isso. a 100%. A 100%. E se Ele ele vai utilizar funcionar da mesma 100%, maneira. funciona da mesma maneira, perfeitamente. Se ele funcionar com 100% de biodiesel, você consegue reduzir até 90% do CO2 emitido na atmosfera. Entendi. Então essa é uma tecnologia que a gente entende que pode ajudar aí muito, né, como alternativa a outras tecnologias. Sim. Você fala muito do gás, nós temos também a tecnologia do gás lá na Europa. A Volvo vende caminhões com gás liquefeito, que é um gás que, você sabe, ele fica condensado e ele tem muito mais autonomia do que um caminhão a gás veicular. Com gás mesmo, né? Que ele tem hoje 300, 400 quilômetros de autonomia. Um caminhão liquefeito ele pode chegar a 1.000 quilômetros, que é mais ou menos a autonomia de um caminhão a diesel. Mas para isso você tem que ter a infraestrutura, você tem que ter postos com gás liquefeito em todo o Brasil, corredores, etc. E hoje o Brasil não tem essa infraestrutura. Então nós optamos por não
ir por o caminho do gás, mas trabalhar com tecnologias de combustível alternativo. A gente acredita, então, muito no biodiesel. E, no caso das aplicações urbanas ou de ponto a ponto, o elétrico. E dentro desse cenário ainda de redução de emissão, agora é mais como uma opinião sua, porque a gente vê tantas metas aí para redução de zero, enfim, mas a gente tem uma frota muito envelhecida. Como que você enxerga esse problema? Como que você vê a questão da renovação de frota? Mais uma opinião sua dentro desse cenário. Veja, o Brasil se fala de renovação de frota desde que eu comecei nesse negócio de caminhões. Não vou nem falar a data, porque... mas olha, faz muito tempo. E todas as iniciativas em que eu vi em todos os países, Colômbia, México, Argentina, de processo de sucateamento de frota e renovação, todas elas resultaram em nada. Por quê? Porque tem que ter alguém bancando isso. Nesses outros países, o governo bancou uma parte, mas também não foi para frente. E nós não temos hoje recursos, o governo não tem recursos para fazer isso. Então esse é o primeiro ponto. Nós não acreditamos numa renovação forçada, como se tentou aí há 2 anos atrás, que sucatear e tal, mas a coisa foi tão confusa que a gente acredita sim numa inspeção veicular. Sim. Como é na Europa, como é nos Estados Unidos, um IPVA progressivo. Você chega, né, o IPVA ele vai... Quer dizer, quanto mais velho o teu carro, menos você paga. Qual é o incentivo que você tem para deixar de ter um carro velho? Ao contrário, né? Desestimula ter um novo. Ter um novo, claro. Exatamente. Bacana ter um carro novo. Sim, mas puxa, meu custo do carro novo é cada vez maior. Exato. A inspeção veicular aqui em São Paulo, até um pouco tempo atrás, eram os veículos até 2 anos de idade. Esse tipo Exato. Quer dizer, fazia inspeção veicular de veículo novo. Exato. Então, algumas coisas não são muito coerentes. Agora, se você tiver coerência e disciplina e vontade política de fazer, estabelece-se uma inspeção veicular, caminhões velhos mesmo. Poxa, tem caminhões, 30% dessa frota de 2,3 caminhões, tem média 30 anos de idade. Exato, é muita coisa. Imagina esses caminhões na estrada, o que eles estão poluindo, o que eles estão podendo... Que não tem mais o que fazer com eles, né? Não existe nada que você possa fazer ali. A questão de segurança. A questão da segurança, acho que é o principal ponto. Além da emissão, né, de fumaça, poluentes, de todas... Acho que esse realmente deveria ser uma preocupação, né? E, obviamente, as frotas hoje estão buscando fazer a renovação de maneira saudável, mas tem muito caminhão velho ainda, tem que ser retirado. E eu entendo que a inspeção veicular e mecanismos que penalizem, de certa forma, ou desincentivem uma empresa a ter caminhões velhos, poderia ser o caminho para a gente poder fazer essa renovação. Alcides queria falar sobre o VM, né? O VM, o 290, agora é líder, né? A Volvo fechou líder em pesados e semi-pesados. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esses números do VM. E a gente vê que não é só o VM 290, porque o 330 também está... 360, perdão, está indo bem. Isso também tem a ver com a virada lá da Euro 6, que é motor Volvo. Sim. Isso trouxe mais confiabilidade ao produto. Queria que você também falasse sobre isso. Não, realmente a virada do VM com o motor Volvo foi importante, né? Os clientes sentiram de fato que a marca Volvo no coração, né, do caminhão faz uma diferença. Não só por ser a marca Volvo e tal, mas porque o motor é um motor diferente. Ele é um motor de 8 litros, é um motor com tecnologia super moderna, é um motor que está entregando muito mais potência, torque e ao mesmo tempo menor consumo de combustível do que os motores anteriores que a gente utilizava. E o mercado viu, experimentou, gostou, e por isso que o VM está com a trajetória crescente ao longo dos últimos 2 anos, né, com a introdução do Euro 6. Eu até confesso que o ano passado a gente acabou sendo um pouquinho mais conservador na nossa análise do mercado de semi-pesados. O mercado no ano passado cresceu 19%, né, em relação no total. No total, em relação a 2023. Pesados cresceu 18% e semi-pesados cresceu 21%. E a gente estava enxergando mais ou menos 15%, um pouquinho mais. Então foi uma surpresa. E aí até a gente foi um pouco conservador nas nossas projeções do VM. Eu diria que até faltou produto. Se a gente tivesse mais VM disponível para vender, nós teríamos vendido mais. E por que
conservadorismo? De onde veio? Não, a gente faz uma projeção de mercado, nós tínhamos, até na coletiva do ano passado, a gente falou em 15%, de 10% a 15% de aumento em relação ao ano anterior. Mas foi mais, né? E foi mais. Mas a nossa bola de cristal tem que estar Deu sendo uma... polida constantemente. A gente vai estar certo, mas... O que aconteceu no meio do caminho que te surpreendeu? E positivamente, claro, né? A gente começou a ver essa demanda maior. Para aumentar a produção de uma fábrica, você não aumenta assim, de um mês para o outro. O ciclo de produção, principalmente de VM, que tem componentes importados, ele leva praticamente 4 meses. Então, a partir do momento que a gente viu que a demanda estava, puxa, vamos aumentar a produção, startou, só dali a 4 meses é que a gente conseguiu reagir. Então, você não consegue ter uma reação muito rápida no processo, na cadeia toda, né? Entre acionar fornecedor, subfornecedor, fornecedor. E aí vem essa cadeia, você vai ter 4 meses. Então, quando a gente viu que, puxa, o primeiro trimestre está indo bem pra caramba, o VM está tendo uma demanda, o estoque da rede está baixo, nós precisamos, tem procura, vamos aumentar. Só que a hora que a gente disparou, só em agosto que a gente conseguiu aumentar a produção. Mas para esse ano você também agora não, tem esse ano tem entra também dentro disso do que a gente falou? Eu tenho uma visão que, pela questão da taxa de juros, também vai ser. Se tem um impacto até talvez maior, né? Porque o cliente do VM, ele pode ficar um pouco mais de tempo no caminhão. E ele é mais impactado, né? Ele é mais impactado, porque o cliente é um cliente menor, pulverizado, a taxa de juros pesa no bolso dele. E a renovação dele, como ele roda menos, o VM roda em média 6 mil, 5 mil quilômetros por mês. Não tem essa necessidade, assim. É metade do que um FH roda. Então ele pode segurar aí mais 1 ano ou 6 meses, alguma coisa assim. Entendi. Mas a gente está bem alinhado com a demanda que a gente procura, que a gente está enxergando para esse ano. Muito bem. Muito obrigada, mas a gente não preparou nem a assessoria para essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta-chave. É aquela surpresinha. Quem que é o Alcides quando não está na direção da Volvo? Pois é. O que você gosta? O que você faz para dar aquela relaxada? Eu sou um fã de automobilismo. Sou um piloto frustrado, vamos dizer assim. Sempre estive envolvido aí na questão de automobilismo. Nas outras marcas eu participei, inclusive, um pouco de Fórmula Truck e tudo mais. Mas pilotando eu experimentei. Mas o que eu faço para desestressado, eu tenho o meu kart, eu e meu filho, nós temos cada um um kart, a gente compete lá em Curitiba, tem uma pista que a gente tem uma particular com mais o pessoal que compete lá, pilotos profissionais que também costumam brincar lá, então é a maneira de eu descarregar a minha adrenalina. Então todo fim de semana tenho que ir lá pilotar meu kart e é isso que eu gosto de fazer. Gosto também muito de atividade física e tudo mais, então procuro utilizar meu dia a dia, né? A gente está no escritório, reuniões o tempo todo, viaja muito, você tem que ter uma quebra, né? Com certeza, desse ritmo aí, porque senão você não aguenta o ritmo aí. Eu estou há mais de 35 anos nesse negócio de caminhões, indústria, então a gente tem um pouquinho de bagagem, sabe que o ritmo é forte e você tem que estar bem preparado. Eu fico imaginando quantas reuniões você deve fazer por dia, porque não é fácil ser a marca que mais vende caminhão, gente. Olha, eu gostaria de fazer menos, não vou nem falar, mas eu gostaria de fazer menos. Olha, mas entre pelo menos 6 reuniões por dia a gente faz. Né? Tem algum segredo para preparar a voz, a garganta? Deixar os outros falarem mais do que você. Tá. Ouvir mais. A gente ia se dar mal, né? Ouvir mais. A gente precisa aprender, então. Vai fazer escolinha aí. É uma boa dica pra gente. Alcides, muito obrigada. Obrigada. Um bate-papo bem bacana. E volte. E volte se não tiver mais novidades, né? Exatamente. Legal. E você, muito obrigada pela audiência e fiquem ligados porque toda semana aqui tem um episódio do Quarta-feira, 19h30, hein? Tchau, tchau.